Eu queria ler aqui, agradecer essa oportunidade mais uma vez, que Deus tem concedido. Queria ler, já que Suzana tocou nesse tema aí, né? Eu queria dar uma lida aqui em Gênesis 12, só a primeira parte aqui. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Esse versículo aqui, eu quero bater aqui em três coisas só aqui. Obediência, fé e atitude, né? Então, no caso aqui, quando Deus chamou Abraão, algo aqui que me chamou a atenção foi uma coisa que é difícil de a gente fazer, né? Principalmente eu aqui. Quando eu prego algo para vocês, eu pego primeiro para mim, né? Eu pego para alguém, eu prego para mim, para minha família. Então a gente, para pregar o que vive, é uma coisa tremenda. É uma coisa que é uma renúncia todos os dias, é uma forma de você sempre, quando falar, olhar para você mesmo, né? E a gente negar a si mesmo. É importante isso. O negar a si mesmo é entender que nós somos altamente dependentes de Deus. Então, quando Abraão foi chamado para fora da tenda, eu entendo que a tenda, nesse caso aqui, é um limite, né? É algo que faz com que você não veja o impossível, e sim somente aquilo que é possível. No caso aqui, o que me chamou a atenção foi a atitude dele na obediência, depois a fé. A gente, quando o que Deus quer de nós, né, e isso aí eu busco sempre entender o que Deus quer, porque nem sempre o que Deus quer é o que nós queremos. É uma coisa fantástica isso. Sempre, pelo tempo que eu passei, nem tudo que eu quis foi o que Deus quis, e tudo que Deus quis nem sempre foi o que eu quis, né? A gente obedece porque a gente sabe que o que Deus tem para nós é sempre o melhor. São coisas, como foi cantado um hino aí, o plano que Ele tem para nós é bem maior do que aquilo que a gente pensa que seria, pela nossa atitude ou pela nossa resolução de problemas, seria mais fácil. No caso, a gente poderia resolver tão fácil assim, né? A gente olhando para a tenda, quando ele falou, quando Deus falou assim: sai da tua casa, da tua parentela, da tua casa, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. No caso, quando ele saiu, né, e pediu para olhar, ele pediu também para olhar as estrelas do céu. Quando ele pediu para olhar as estrelas do céu, ele quis que Abraão entendesse que as estrelas é algo que está além daquilo que está na terra. Ele poderia dizer: sai da tua tenda e olha para a terra que eu te darei, um exemplo, né? Olha para os gados que eu te darei, né? Mais ou menos para hoje. Sai da tua tenda e olha para a casa de praia que eu te darei. Olha para o carro de 100 mil reais que eu te darei. Na realidade, o que Deus quis com Abraão era coisa muito maior. Era coisa espiritual. Até porque o que foi prometido para Abraão era coisas que era impossível, né? Deus, quando promete algo para nós, a gente muitas vezes, né, a gente desacredita em certas coisas, até porque nós somos humanos e até pela impossibilidade das coisas que Ele promete. Porque Deus trabalha com aquilo que é fantástico, aquilo que é o impossível, né? Então, nesse caso aqui, para nós, segredo para nós termos a promessa de Deus cumprida, nós temos que ter atitude, nós temos que obedecer, nós temos que ter fé. A fé, ela vem através de uma prática.
A fé não é uma coisa que você vai dizer, tu tem fé? Eu tenho fé. Discípulos que andavam com Jesus não tinham fé ainda. Tiveram que ter muita prática para poder alcançar um nível de fé. Até porque teve uma parte em que eles foram expulsar um demônio e que não conseguiram e falaram com Jesus. E Jesus falou, isso daí, essa caixa de demônios sairia com jejum e oração. Quando Jesus falou isso, Jesus quis dizer o seguinte, se você praticar, até porque lá está escrito que expulsaria em nome dele. Então, qualquer um de nós aqui, com o nome de Jesus, expulsaria. Expulsaria ou não expulsaria? Mas tem um segredo. Não é só clamar o nome de Jesus que vai expulsar o demônio. Tem demônios que vai sair através do teu perfil de crente. Da tua rotina. Qual o tipo de rotina que você está tendo? Qual o tipo de visão que você tem? De repente essa tenda limita a rotina que Deus quer na tua vida. Qual o tipo de rotina que você tem? A rotina que Jesus queria que os discípulos tivessem era jejum e oração. Por isso que ele falou, essa caixa de demônios só sai com jejum e oração. Mas não é com jejum e oração a partir daquele momento, não. Era jejum e oração a vida toda. Porque a vida de Jesus era jejum e oração. Mas a vida dos discípulos, não posso aqui falar praticamente como é que era, né? Mas dá a entender que antes de eles realmente conhecer Jesus, que era uma vida tranquila. É uma vida colada no mestre. Se o mestre está comigo, o mestre resolve. Só que aí é que entra quando Deus chama Abraão. Se Abraão não sai da tenda, ou não obedece, a promessa dele não seria cumprida. Então aí que entra uma atitude nossa. E outras coisas que Deus falou para ele que ele obedeceu. Então existe para você ganhar uma bênção aqui, pode ver que o nome dele foi mudado com 96 anos. De Abraão para Abraão. Foi 99 anos. Ou seja, o tempo de espera que Deus, quando Deus trabalha conosco, a gente tem uma vontade que tudo se resolva logo. E a promessa, quando ele falou aqui, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei. É tudo no futuro. É tudo futuro. Então, às vezes, você vai ficar igual Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, mas o que acontece? Mas o que Deus teve para Moisés é muito superior àquela terra prometida de Canaã. Então a gente não tem como observar se Moisés perdeu ou ganhou. Na realidade, olhando pelo mundo espiritual, pelo material, Moisés perdeu, né? Pelo lado espiritual. Quem que não quer estar do lado do Deus Todo-Poderoso? Como cristão, acho que todos nós queremos, né? Ou não. Mas se quisermos, é a melhor coisa que nós temos. Então quando Deus pediu para Abraão olhar as estrelas do céu, ele pediu para Abraão olhar o impossível. Tem uma parte na Bíblia aqui que fala sobre a estrela, que é em... acho que é Salmo 147. Acho que é Salmo 147, 4. Quando ele pediu para olhar a estrela, ele pediu para olhar o impossível. E Deus ainda fez, parece até que brincou um pouco com Abraão, mas não é brincadeira. Ele falou assim, olhe para a estrela e tenta contar, se você consegue. O que ele quer dizer com isso? É infinito o poder de Deus, é infinito o que ele pode fazer por nós, é infinito o milagre, é infinito, tudo é poderoso para Deus, tudo é fácil para Deus, para a gente é mais difícil. Porque quando a gente olha para cá, para a terra, é coisa possível. Quando a gente olha para o céu, são coisas impossíveis. Se você olhar hoje para o céu, você vai ficar sem entender nada, até hoje. Então, 147, 26... 147, não. 147, 4. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelo seu nome. Isso é Deus. Deus conta todas as estrelas. Quando Deus falou para ele assim, ó, vai lá para fora, cara, dá uma olhada nas estrelas e tenta contar, se você consegue. Ele quis mostrar para Abraão que ele era limitado e ele quis que Abraão visse a ele como ilimitado. Ou seja, aqui em 147, 4,
Deus conta todas as estrelas, e pelo seu nome. Está escrito aqui. Mas Abraão não conseguiu talvez nem contar, sei lá, acho que não passou de 1000. E Deus mostrando para Abraão que ele é que tem todo o poder. E Abraão, pelo seu limite, jamais teria aquilo se ele não obedecesse e não tivesse fé. Então o que eu deixo nessa mensagem hoje para todos é que sem fé, primeiro, é impossível agradar a Deus. Deus trabalha com fé. Fé é uma coisa difícil, não é fácil. Isso mesmo. Fé é uma coisa que se consegue praticando. Então, pela prática que nós tenhamos fé, e a fé ela vem pela obediência. Se não tivermos obediência, é o que eu falo sempre, nessa caminhada que eu estou tendo, e vejo muitas coisas, se nós não tivermos realmente obediência, nós vamos ser fracassados. Porque o limite pertence a nós. O que não é limitado pertence a Deus. Nós jamais entenderemos o poder de Deus. Só tem uma forma de conseguirmos nossas bênçãos: obedecendo e confiando, tendo fé. Então eu agradeço a oportunidade aqui, deixo aqui essa